Olá pessoal, professor Geto, professor de Geografia, faço parte da equipe docente da Central do Enem e vou trabalhar com vocês uma temática da Geografia Física, que são as eras geológicas. As eras geológicas, pessoal, é uma temática que envolve eventos tanto geológicos como eventos biológicos. Entretanto, a gente não vai se prender muito na questão biológica, mas sim no processo de evolução geológica do planeta Terra, tá? Bom, antes de mais nada, a gente tem que saber o tempo de existência do planeta Terra. O planeta Terra existe aproximadamente 4,6 bilhões de anos, é muito tempo, certo? É muito tempo. E ao longo de todo esse tempo, a evolução que aconteceu dentro do contexto geológico e biológico, ela não pode ser mensurada em décadas ou centenas de anos. São fenômenos que acontecem em centenas de milhares, milhões, bilhões de anos. Para isso, resolveu-se criar, então, unidades de tempo que pudesse dar conta da explicação de todo esse processo evolutivo. É chamada escala de tempo geológico. Então, vamos lá. A primeira coisa que tem que saber, no caso, é justamente a unidade de tempo maior, que são os éons, tá? Os éons são consideradas a unidade de tempo maior. Dentro desse éon, você tem, no caso, as eras, certo? Se de repente você quiser, por exemplo, explicar um determinado fenômeno mais de forma específica, então você vai para o quê? Para uma determinada era. Dentro de cada determinada era, você tem o quê? Os períodos, caso você queira buscar um evento mais específico. E dentro dos períodos você tem o quê? As épocas. Então fica aí o processo para você entender melhor. Éon, dentro de cada éon você tem as eras, dentro de cada era você tem os períodos e dentro de cada período você tem o que? As épocas. Então vamos lá analisar, repassar para vocês algumas dicas que vocês possam ter conhecimento para que você possa fazer a prova de uma forma mais tranquila. Bom, o primeiro éon é o éon adiano. Pessoal, muitos autores não utilizam esse éon em suas obras, mas só para nível de esclarecimento, o éon adiano é justamente aquele que trata do processo primitivo de evolução do planeta Terra. E é justamente o éon que vai dar conta da parte inicial da evolução do planeta, que vai de aproximadamente 4,6 a 3,8 bilhões de anos atrás. O éon adiano é caracterizado pela presença disforme do planeta Terra. O planeta Terra não passava nada mais, nada menos que uma massa disforme incandescente de magma, apenas isso, certo? Então veja bem, você tinha ali uma intensa atividade vulcânica, era magma de forma efusiva. O planeta Terra basicamente, inicialmente era isso. Então, por conta dessas atividades vulcânicas, havia um intenso processo de emissão de gás carbônico, enxofre, fazendo com que a atmosfera primitiva, associada à ausência de oxigênio, não permitia a vida no planeta Terra. Então, basicamente, isso é o que? O éon adiano. Com o passar dos anos, desses milhões de anos, obviamente, com o passar desses milhões de anos, nós vamos ver o que? Nós vamos ver um processo no qual a parte mais externa dessa massa disforme incandescente de magma vai começar a se resfriar e com resfriamento vai solidificar. A partir daí nós vamos começar a perceber a formação do que? Das primeiras rochas. E é a partir daí também que nós vamos começar a ver a formação da crosta terrestre. E também vai começar a ver a formação dos chamados escudos cristalinos, que é a estrutura geológica, uma das estruturas geológicas mais antigas que nós temos hoje no planeta, tá? Então, esse éon, no caso, é o éon arqueano, que vai aproximadamente de 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás. Então, nesse processo, nesse éon, você vai ter o processo de solidificação do magma e a consequente formação de rochas e a consequente formação de quê? Da crosta terrestre e também a formação dos chamados escudos cristalinos, tá? Aí, de 2,5 bilhões até mais ou menos 545 milhões de anos atrás, você vai ter o terceiro éon. Esse éon é o chamado Proterozoico. Esse éon proterozoico vai ser caracterizado pela formação dos minerais metálicos. É a partir daí que a gente começa a perceber a formação de minerais como o ferro, o ouro, a cassiterita, o manganês. É nesse éon que a gente vai começar a perceber a formação do que? Dos minerais metálicos, tá ok? Então, a partir daí, você tem o éon adiano, o éon arqueano e o éon proterozoico. Esses três éons, pessoal,
vai justamente formar um éon maior, que é o chamado éon pré-cambriano, tá? Alguns autores vão chamar de era pré-cambriana, mas aí você tem um éon pré-cambriano, que é justamente caracterizado por todos esses eventos que eu acabei de explicar para vocês. E é nele também que você vai começar a ver as primeiras formas de vida, tá? Bom, a partir daí você começa então a entrar no outro éon, que é o éon fanerozoico. Esse éon fanerozoico, pessoal, fanerozoico significa dizer o quê? Vida visível, porque é a partir daí que você vai começar a ver o processo de evolução das formas pluricelulares, certo, de vida, e também a forma dos peixes, mamíferos, répteis e assim por diante, tá? Bom, vamos ver no caso o primeiro éon a primeira era do éon fanerozoico. A era paleozoica, ela vai de aproximadamente 545 a aproximadamente 250 milhões de anos atrás, certo? Essa era paleozoica é a partir daí que você vai ver, começar a ver a formação da Pangeia. Bom, a Pangeia, no caso, vocês sabem que é o grande supercontinente, certo? Que vai dar origem, com o passar dos milhões e milhões de anos, aos continentes que atualmente nós temos no planeta Terra, tá? Então, é a partir daí também que a gente vai começar a perceber um processo gradativo de desgaste dos escudos cristalinos. Os escudos cristalinos tinham sido formados no éon pré-cambriano, certo? Eles vão começar, no caso, a sofrer um processo de erosão. E esse processo de erosão é que também que vai fazer com que haja a formação das primeiras bacias sedimentares. Então você tem a partir daí, na era paleozoica, a formação das bacias sedimentares como decorrência do processo de intemperismo e desgaste e erosão de elementos orgânicos e não orgânicos, que vai providenciar a formação dessas bacias sedimentares. Existe dentro da era paleozoica um período chamado carbonífero, que só pelo nome já diz tudo. O período carbonífero vai ser responsável pela formação do que? Do carvão mineral, tá? O combustível fóssil, carvão mineral, como consequência do processo de sedimentação, deposição, fossilização de matéria orgânica, tá? De florestas antigas que entraram em extinção e a partir daí deram origem ao processo de formação de bacias carboníferas. Bom, depois da era paleozoica, nós vamos ter justamente a era mesozoica. A era mesozoica é caracterizada, ela vai de aproximadamente 250 a 68 milhões de anos atrás. A era mesozoica, pessoal, onde tem o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico, que são os períodos que eu acabei de falar para vocês, é justamente a era que vai caracterizar o surgimento e a extinção dos dinossauros, tá? Então é nessa época aí que vão surgir os dinossauros. É também, no caso, nessa era aí que você vai perceber a fragmentação da Pangeia. Então a Pangeia começa a se fragmentar gradativamente. Veja bem que você tem a formação da Pangeia na era paleozoica e você começa a ver a fragmentação da Pangeia nessa era que é a era mesozoica, tá ok? E é nessa era mesozoica também que, por conta da sedimentação, do depósito de matéria orgânica marinha no fundo dos oceanos e fossilização, é que vai fazer com que haja o processo de evolução do petróleo. É nessa era que vai surgir o petróleo, tá? E também as intensas atividades vulcânicas também. A era mesozoica vai ser caracterizada pelas intensas atividades vulcânicas. Primeiro porque, com o processo de fragmentação da Pangeia, certo? As placas tectônicas vão se distanciando e por conta desse distanciamento vão se abrir fendas na crosta terrestre e a partir daí você vai ver o processo de exalamento do magma e a intensa atividade vulcânica que vai dar origem, né, a formações rochosas também e as rochas que a gente acabou de falar, no caso as rochas metamórficas e magmáticas. Pessoal, veja bem, tem um vídeo aqui no canal que o professor Divander, no caso, explicou sobre rochas. Vai lá, procure o vídeo e está lá explicando, no caso, os três tipos de rochas: as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, tá ok? Bom, e para finalizar, a última era geológica, que é a era mesozoica. Essa era mesozoica, o evento geológico importante que vai ter, vai ser justamente a formação das cadeias orogenéticas, ou seja, a formação das cadeias de montanha, tá? Tem um vídeo
também nesse canal que eu falei sobre placas tectônicas, que mostra o processo de formação dessas cadeias. Então você vai ter, no caso, placas tectônicas convergentes, que elas vão uma de encontro à outra, no qual uma placa mergulha por baixo de outra placa, e a partir daí a pressão exercida vai fazer com que haja o dobramento da borda da placa, e aí você tem a formação das cadeias de montanha. Então, por exemplo, a cadeia dos Andes na América do Sul, a cadeia do Himalaia na Ásia, as cadeias, por exemplo, do Pirineus e dos Alpes no continente europeu, as montanhas rochosas na América do Norte, a cadeia do Atlas no norte da África, elas são exemplos de dobramentos modernos. Então, veja, olha que interessante, dobramentos modernos, dobramentos recentes, Cenozoica. Cenozoica significa vida recente, ou seja, zoica é vida, seno é recente, vida recente. Aí você diz, mas peraí, essas cadeias surgiram há quantos anos atrás? Elas surgiram aproximadamente em torno de 68 a 65 milhões de anos atrás. Aí você diz, pô, mas como elas são modernas, pessoal, que eu falei para vocês, dentro do processo de tempo geológico, certo? Da evolução do quadro geológico do tempo, a formação das cadeias de montanha, elas são recentes, são novas, tá? São novas. É por isso que eu falo, por exemplo, que a nossa vida, a vida da humanidade no planeta Terra é inexpressiva diante de todo o processo de existência do planeta Terra. Então, por isso que são chamados de dobramentos modernos, porque foram formados recentemente. Quando eu digo recentemente, faz um tempo desse atrás, levando em consideração o processo de evolução geológica do planeta Terra, tá ok? Então você tem a formação dessas cadeias de montanha chamadas cadeias orogenéticas, tá ok? Bom, e outra coisa interessante também, já que eu não ia falar tanto da questão biológica, é justamente na era cenozoica que vão surgir também o que? Os primatas, os homens, certo? Então, aquele Homo sapiens, Homem Neandertal, certo? Todo o processo de evolução da humanidade vai surgir também nessa época aí. E tem uma coisa interessante também, pessoal, que a gente tem que, no caso, quebrar uma certa situação que vem mostrando algumas, principalmente história em quadrinhos. Para quem já viu, por exemplo, a história em quadrinhos, busque no site de busca. Vai lá, por exemplo, buscar um personagem do Maurício de Souza, é o Horácio, que é um dinossauro, e o Piteco, que é o homem das cavernas, certo? Pessoal, preste bem atenção. O Horácio e o Piteco, eu não sei como foi que fizeram isso, mas eles não coexistiram, certo? Nunca. Veja bem, os dinossauros viveram na era Mesozoica. O homem só veio surgir na era Cenozoica, o homem só veio surgir há dezenas, centenas de milhões de anos depois. Então nunca houve na história da evolução da humanidade, certo? Nunca houve na história da evolução do planeta Terra a presença simultânea de dinossauros e o homem. Outra situação interessante também, para quem assistiu uma animação antiga, são os Flintstones. Se você for prestar atenção nos Flintstones, no caso, Barney, Fred, você vai perceber o seguinte, que existe ali, no caso, o homem convivendo com os dinossauros. Isso nunca existiu, certo? A existência dos dinossauros foi anterior. Isso quer dizer que quando os homens começaram a surgir no planeta, não existia mais dinossauros, porque eles foram extintos na era Mesozoica. O homem só veio surgir na era Cenozoica, tá ok? Bom, pessoal, era isso para vocês entenderem melhor as eras geológicas, que você possa ter um entendimento melhor com relação... Essas são só dicas, pessoal, são informações. Se você for ver a tabela das eras geológicas, certo? Nenhum professor de geografia, no caso, tem saco para ficar decorando tudo aquilo, é muita coisa. Tanto é que eles não cobram tudo aquilo, eles cobram somente aquilo que é principal. Não se preocupem com datas, mas a Terra, no caso, surgiu a 5 bilhões, a 4,5, 4,6 bilhões. Pessoal, eles não vão contar, não vão colocar na prova para vocês alternativas para saber qual foi, em que ano, no caso, quando a Terra surgiu, tá? Bom, basicamente é isso. Eras geológicas, estudem, dê uma lida nos conteúdos com relação a esse assunto, busquem mais vídeos, analisem, interpretem, certo? Que vocês possam ter um bom proveito de estudo e que possa, se Deus quiser, tirar uma nota boa no Enem, tá ok? Valeu, muito obrigado. Geografia em Ação.